Boa noite, André. Boa noite, Tice. Estou esperando o nosso convidado entrar. Delso, Gessé. Olá, Stefan. Oi, tudo bem? Tudo ótimo. Só vamos esperar dar às 7, Gessé, Sim, sim, porque senhor. a gente eu sou meio britânico, né? As pessoas Gra- geralmente vão na hora, Graças entendeu? a Deus. Melhor do que atrasar, né? Não, não, mas eu já tenho, olha, menino, eu já tenho algumas coisas de live. Cláudia, boa noite. Karina, boa noite. É, de live, assim, primeira vez, aí deu tudo errado para a pessoa. Cara, olha, é surreal, de vez em É, quando. coisas da tecnologia, né? Dependemos dela. Olha, mas é muito engraçado. Aí, hora a conexão, hora o telefone, que é ruim para fazer live. Aí troca o telefone. Aí uma colega E minha tinha me ensinado que dá para ver o tempo, né? Porque o Instagram, você sabe, ele é mal educado. Uma hora ele paf em cima da gente, né? pô, né? Não tem nem uma Ele despedida. não dá. Colocou 30 segundos, se despede, né? E alguns a gente vai nessa vibe, né? 7 horas, Gessé, vambora, né? 7 horas. Isso é verdade. É. Hoje, gente, boa noite a todos. Para quem não me conhece, sou o professor Stephen. Hoje eu vou receber o professor Gessé. Né? O professor Gessé é músico. Tá? Ele vai contar a vida dele. Na realidade, hoje é uma sinopse da vida dele. Né? Eu vou estar entrevistando, falando a fundo da vida dele. Né? Como foi difícil, como é ser um professor de canto lírico na atual conjectura brasileira, principalmente no Rio de Janeiro, no nosso querido estado. Boa noite, Gessé. Boa noite, Stefan. Prazer. Já conversamos mais cedo. Agora estou aqui vendo seu rostinho. Estou muito feliz pelo convite, agradecido. Eu espero que essa conversa possa contribuir para esse debate aí sobre a arte no Brasil, sobre todas as condições que a gente enfrenta como artista, como minorias, que estão tudo relacionadas nesse mesmo bloco, né? Entendi. Gessé, quantos anos você tem, Gessé? Eu tenho 32 anos. Ah, e onde você mora hoje em dia, querido? Hoje, hoje em dia eu moro no centro do Rio de Janeiro, bem no centro mesmo, pertinho da Cinelândia, ali em frente ao MAN. Entendi. E você é casado, solteiro, é Casado. Casado por casado? maioria de votos e de muitos anos. Ah, é? Quantos anos já de casado, querido? São 7 anos. Ih, igual o meu, igual a mim. Igual você. Combinamos. Igual a mim. Ah, é. E como chegou a essa ideia de ser um cantor lírico, querido? Quando começa essa história, na realidade? Então, né, eu nunca pensei em ser um cantor lírico, mas desde criança eu gostava muito de música clássica, no geral. Comecei a estudar música com 10 anos de idade, então comecei a estudar flauta transversal, foi o primeiro instrumento que eu consegui estudar, né? Eu já tinha tentando antes, mas não tinha tido muito sucesso, por não ter o instrumento, nem dinheiro para comprar. E eu sou criado numa igreja evangélica, fui nascido e criado na igreja evangélica, que tem essa cultura muito forte de música, né? Um dos pastores, músico, ele decidiu criar uma banda, e aí ele mesmo ensinou todos os instrumentos para todo mundo, arrumou instrumentos para todo mundo, e foi quando eu consegui começar a estudar música e cantar o canto desde sempre, desde os 3 anos de idade, que eu já canto, que minha mãe me ensinou, que minha mãe canta, é uma coisa realmente bem da cultura da igreja. Então, o canto lírico ele veio no momento que eu comecei a estudar canto na FATEC de Quintino, que eu fui estudar canto para me aperfeiçoar,
né, para cantar na igreja, para cantar nos cultos, e ela era cantora lírica. Então foi o meu primeiro contato com o universo, com essa cultura assim de perto, e eu fiquei muito apaixonado pela voz lírica, né, que são vozes fortes, vozes grandes. Eu antes que só dependia de cantar no microfone, eu fiquei muito apaixonado por aquele universo, e aí o bichinho me mordeu, já era. Não parei mais. Entendi. O cantor lírico, para quem não sabe, né, ele é uma voz que é incomum, né? Ele sozinho, ele equivale a 20 vozes, é mais ou menos isso, né? É uma voz muito potente, né? Que sozinho ele nem precisa de microfone, ele sozinho num grande salão ele ecoa, né? E são vozes lindas, né? Realmente, né? Para quem já escutou Pavarotti, né? Me corrija se eu Sim, estiver errado, né? não, pode Pavarotti deixar. é um cantor. Oi? Pode deixar, corrijo. O Pavarotti é um cantor lírico, então vocês têm essa lembrança desse italiano, né? Que num berro dele todo mundo ficava assim, nossa, que lindo, né? E é justamente essa voz linda, né? Que é uma voz ímpar, que o Gessé tem, tá? Gessé, qual é a maior dificuldade hoje do cantor lírico? A Qual maior foi as suas dificuldade. dificuldades na realidade? Porque você foi estudar música, você fez faculdade de música logo depois? Sim, sim, eu fiz bacharelado em canto pela UFRJ. A UFRJ ainda tem o curso de canto e canto lírico, né? A UFRJ é bem Aham. conservadora, então a gente ainda tem esse curso, esse bacharelado aqui no Brasil. A maior dificuldade para o cantor lírico no Brasil hoje, no Rio de Janeiro especificamente, é a falta de demanda, a falta de mercado de trabalho. Porque aqui nós só temos o Teatro Municipal do Rio de Janeiro, que inclusive tem concurso público para o coro, para ser parte, né, do corpo artístico estável, mas a gente não tem outras casas, outros espaços. É muito comum na Europa ter 500 teatros e ter ópera em todos. Então você acaba tendo mais oportunidades de trabalho. Aqui a gente tem muito poucas casas de ópera, no Brasil e no Rio menos ainda. Em São Paulo é maior, né, esse número. Tem Academia de Ópera do próprio Teatro Municipal, tem Teatro São Pedro, tem várias instituições que ainda promovem espetáculos voltados para o espetáculo lírico, para a ópera. Então tem mais oportunidades. É difícil, mas tem um pouco mais lá. Agora, aqui no Rio, por exemplo, a gente tem o Teatro Municipal e só, e é uma casa, né, de ópera. A gente consegue ver aí outras companhias de ópera que fazem espetáculos na versão pocket, que vão tentando manter essa cultura, mas esse é o maior obstáculo para o cantor, né? Como é que ele faz depois que ele está formado? Qual é o trabalho que ele vai exercer enquanto cantor lírico? É, o incentivo à cultura, né? A gente vê nessa pandemia, né? As pessoas que Uhum. viviam de cultura, que vivem de música, tiveram que se reinventar, né? Muitas lives, sábados, domingos, sextas à noite, né? Eu concorro com esse pessoal, né? Chega sexta, sábado, domingo, eu perco, dependendo do horário, porque tem a live do artista, né? Ninguém vai querer Exatamente. escutar, né, uma live do Stephen às 7 horas com o show do pagode, né, do lado, né? Mas eu sei que vai depois ver, né? É isso Vai que é ficar aí. legal, né? A internet ela se tornou democrática, né? Mas nesse período de pandemia, há algum resguardo de vocês da cultura, né? O trabalho tem leis que protegem vocês? Ou não tem leis que protegem vocês? Tem algum documento de carteira assinada? O que Não. falta? O que tem essa categoria? Pois é, o artista de um modo geral, não só o artista lírico, mas acho que todos os artistas, a gente não tem essa proteção por lei, a gente não tem muitos trabalhos de carteira assinada, né? A única opção para você trabalhar com carteira assinada é você fazer uma licenciatura, prestar um concurso público para ser professor, né? De escolas regulares. Agora, como artista, como músico, como circense, enfim, não existem empregos de carteira assinada. Geralmente o artista vai trabalhar por demanda, né? Ele passa numa audição, ele passa num teste, ele é convidado e ele vai trabalhar durante aquele período
e depois ele tem que arrumar um outro serviço. Isso para o artista, né, performático, que vive da arte no palco. Então, assim, nesse período de pandemia, os artistas ficaram bem desprotegidos, assim, bem vulneráveis, porque todos os trabalhos que eles tinham se encerraram, né? Os teatros fecharam. Os teatros já vinham fechando por outros motivos, né? Mas, assim, as demandas que existiam, os espetáculos que estavam aí programados, eles caíram por terra e esses artistas ficaram sem nada, sem salário, sem nenhum tipo de amparo legal, de proteção. Então, hoje, o que a gente tem mesmo é esse auxílio aí do governo emergencial, que alguns foram contemplados, outros não, e está rolando aí uma outra lista aí desse Google, de uma lei chamada Aldir Blanc, se eu não me engano, que é também para proteger os artistas nesse período, mas que está chegando um pouco tarde, né? A gente está quase saindo da pandemia, esse socorro só está vindo agora. É. O Cláudio está comentando aqui no chat, viver da arte é complicado no Brasil. Com a pandemia ficou caótico. Né? Você passou por ficou caótico. Você passou por esse momento caótico? Então, como a gente até conversou mais cedo, o artista ele tem que acabar saindo por outras tangentes, né? A gente quer viver de performance, mas nem sempre é possível. Então, eu sempre trabalhei dando aulas. Então, eu comecei a aderir esse método aí de aulas virtuais com os meus alunos particulares. A ONG que eu trabalho também adotou esse método. Então, assim, a receita caiu, obviamente, porque muitos alunos não aderiram, entendeu? As pessoas começaram a passar por crises também, de forma que não podem continuar pagando. Ainda mais música, é supérfluo. Você não vai querer. As pessoas consideram a arte supérfluo e isso aí, vai cortar, corta aqui. Então, caiu sim a receita, mas graças a Deus eu estou conseguindo trabalhar, né? Dando as minhas aulas particulares. Agora eu estou trabalhando também fazendo edição de vídeo para esses coros virtuais, para essas coisas aí da pandemia, a gente está se adaptando. Mas sim, a pandemia atingiu sim o meu trabalho de forma significativa, né, interrompendo um fluxo de agenda, de atividades que eu tinha para fazer. Eu tinha viagens programadas para cantar, para participar de concursos, e tudo isso foi interrompido, né? Ficou em suspenso. Então, dá uma afetada significativa, enquanto outros artistas não estão conseguindo trabalhar de modo algum, que nem sempre é possível também você fazer uma live beneficente. Tem pessoas que fazem a live e põem a continha ali para o pessoal depositar, mas tem artes que não são possíveis, né? De ter toda essa tecnologia a favor. Eu não sei como é que funciona para todo mundo. Entendi. Boa noite a todos que estão chegando, tá? Boa noite, pessoal. Coloquem as perguntas que vocês querem que eu faça também no chat, tá? A gente demora um pouquinho para ver, mas eu tento ali subir um pouquinho, tá? Para ver as perguntas, tá? Como foi a sua experiência de audição para concurso internacional? Eu ia perguntar isso, se você já fez concurso internacional, né? Aí depois você fala da tua experiência da audição. Sim, sim. Os concursos, tem concursos aqui no Brasil que são de nível internacional, né? Alguns abrangem a América Latina, outros concursos são considerados internacionais. A minha primeira oportunidade seria, agora na pandemia, de fazer esses concursos presencialmente, né? Que era a minha vontade de ir lá cantar. Aqui no Brasil, o mais conhecido é o Maria Callas. Eu concorri esse ano na versão dele virtual e foi uma experiência muito bacana, muito interessante para mim, porque eu nunca tinha concorrido nesse concurso, eu queria muito, e eu consegui chegar até a final, fiquei bastante surpreso positivamente. A experiência foi interessante, mas também muito difícil, muito caótica nessa questão da pandemia, porque os candidatos acabam não tendo condições iguais, né? Condições justas de competir. Além de você perder essa coisa do ao vivo, na hora de gravar, de captar esse som, como a gente falou, o cantor lírico tem uma voz que é muito grande, que tem muito volume, e esses aparelhos de celulares não dão conta, né? Eles distorcem, estouram, ou simplesmente eles nem captam alguns sons. Então eu achei que o concurso ficou assim desequilibrado, sabe?
porque alguns candidatos tiveram condições de sair da sua casa, pagar pianista, ir para um auditório, para um espaço acústico mais adequado e fizeram vídeos com mais qualidade, enquanto outras pessoas gravaram nas suas casas, nos seus quartos, enfim, e o material não teve tanta qualidade, o que não dá para você avaliar, né, a qualidade daquele artista. Então, está acontecendo desse jeito. Agora está rolando um outro concurso chamado Linus Lerner, que também é no mesmo formato, né, virtual. E a mesma coisa acontece. Alguns candidatos vão gravar em condições melhores, outros nem tanto. Esse concurso tem essa característica de ser um concurso internacional, ele é promovido em toda parte do mundo, mas, assim, presencialmente eu ainda não tive oportunidade esse ano que eu pretendia, né, investir nesses concursos, de ir, fazer e cantar ao vivo, eu não consegui por conta da pandemia. Então, acontece nessa forma virtual, a gente tem que se adaptar. Primeiro eu gravei de casa, gravei lá no quarto, enfim, dei meu jeito, comprei microfones 1000 para tentar ter o máximo de qualidade possível no registro, né, na gravação. Mas, assim, eu vi que aquilo ali dá um certo prejuízo em relação ao outro candidato que vai fazer um espaço acústico, com o pianista acompanhando. E esse concurso agora, eu já investi no pianista, tudo mais, bonitinho, mas a pretensão mesmo é fazer ao vivo para ver o que acontece aí, se as oportunidades aparecem, né? Entendi. Você teve algum problema durante a faculdade, com algum problema? É, como eu vou te falar? Você teve algum problema dentro da UFRJ por ser uma cadeira de canto tradicional, com muita pompa, né? Porque o Uhum. vestibular para canto, para habilidades específicas que eles chamam, né? Primeiro tem uma banca específica. Para quem não Sim, sim. sabe, além da prova das disciplinas, você ainda passa por habilidade específica. Então você não pode, eu quero fazer canto, você não tem ideia de canto, você não vai passar. É bem rigoroso. Pelo que eu Bem lembro, rigoroso. é assim, continua assim. Continua assim, o THL existe, que é o teste de habilidade específica, como você falou, e Isso. dentro desse teste você tem um programa inteiro para cumprir, de repertório e tudo mais. Assim, a faculdade foi uma experiência muito interessante, que é muito legal de você viver, porque a faculdade ela te proporciona você fazer algumas coisas na prática, que muitas das vezes você sai da faculdade e não consegue fazer mais. Por exemplo, audições que tem lá dentro para você cantar com orquestra, é... enfim, de estar no palco, de vivenciar aquilo, porque por ser uma faculdade de canto erudito, canto lírico, esse mercado, essas portas, elas não se abrem tão fácil para a gente, né? Muita questão de política, de indicação, de você ser aluno de X ou de Y pessoa. E, na verdade, esse foi o aprendizado, talvez alguns dos problemas que eu enfrentei lá dentro, por não saber disso, né? Não ter essa maturidade, eu fui sentindo na pele alguma dessas dificuldades, né? De estudar com um professor que era alguém mais conceituado naquele mercado e num outro momento, não querer estudar mais com ele e as portas se fecharem, porque na arte como um todo, o talento que a gente tem, a nossa habilidade não é o mais importante, infelizmente. Existem outras coisas que acontecem que a gente sabe, né, que são os bastidores, que é a política, que é você ser conhecido do fulano, aluno do fulano, filho não sei de quem, marido, namorado, enfim. Então, acontece muito isso, e como é um meio já restrito, como é um mercado muito fechado, acontece mais ainda, né? Os grupos ali, as patotas se protegem. Então, na faculdade, eu comecei a observar isso, né? Que se você não faz parte de X ou Y grupinho, se você não tem dinheiro para investir na sua carreira, as coisas ficam muito mais complicadas. A começar mesmo pelo THE, que é uma prova específica que vai exigir que você cante um repertório em vários idiomas, por exemplo. Você tem que cantar em francês, em italiano, em alemão, e quer dizer, Nossa. é uma cultura que você tem que ter anterior, né? Você tem que já vir preparado para essa demanda. E eu, na verdade, entrei para a FRJ para o curso de licenciatura. Lá dentro eu me preparei como professor de canto,
para poder fazer a mudança de curso, né? Para poder fazer essa prova. Eu já estudava canto antes, então eu já tinha uma noção, já tinha um repertório, mas eu tive um certo receio de concorrer para a vaga de canto e não passar, ou seja, seria mais um ano sem eu fazer minha faculdade. Então eu fiz para a licenciatura, tocando flauta, que eu já tocava há 10 anos, eu tinha certeza que eu ia passar, que eu garantia, para poder ter acesso para lá dentro eu ver qual eram as minhas chances ou não de mudar para esse curso do bacharelado em canto, né? Entendi. Tem outra pergunta do chat. Como é trabalhar? Você trabalha numa comunidade, né? Qual é ela? Eu trabalho no Dona Marta. Eu nunca sei se é Dona Marta ou se é Santa Marta. Tem alguma coisa aí que É, eu... olha, eu conheço pela RJ Santa Marta, mas também já escutei Dona Marta. Já Então, escutei os dois. é os Mas dois, é né? lá, Eu é lá. trabalho no Complexo do Alemão, né? É. Então, né? Como é trabalhar o canto com jovens de situação de risco de alta vulnerabilidade? É uma pergunta do chat. Então, essa é uma experiência muito peculiar, porque eu dou aula em tudo quanto é parte, né? Para pessoas de várias realidades. Eu dou aula para crianças e adolescentes na Zona Sul, ricos, né, que os pais pagam e aquela criança tem uma outra consciência, uma outra educação. Nem sempre está lá porque quer, mas valoriza bastante aquilo lá como uma ferramenta na vida dele, se ele quiser prosseguir no estudo da música ou não. Trabalhar na comunidade é muito difícil, porque são dois trabalhos, não é simplesmente dar aula de canto para uma pessoa que está super interessada. Ao contrário, você tem que despertar neles o interesse pela aquela cultura, entendeu? Porque eles vão ali no oba-oba, mas não tem muita disciplina, então você tem que ensinar disciplina, você tem que ensinar muitas outras coisas que não tem nada a ver com o canto. Então, num primeiro momento, eu achei difícil, assim, achei um pouco frustrante, sabe? Por perceber em alguns deles muito talento, alguns muito talentosos, com aquela coisa natural, e um desperdício, porque eles não sabem exatamente da importância que aquilo ali pode mudar, pode transformar a vida deles de alguma maneira, porque uma coisa que é válido de observar, eu não dou aula de canto lírico em todo lugar, eu dou aula de canto, e essa questão do lírico é estético, né? Vai ser para quem quer mesmo canto lírico. Então, eu dou aula para cantores num geral, dou aula para cantores de musical, dou aula para cantor popular, dou aula para uma gama de possibilidades aí, de estilos musicais. Então, dentro desses ambientes assim, eu procuro abordar coisas novas, que eu acho que eles têm que ser apresentados a coisas novas, mas também não tão distantes da realidade deles, né? Para que tenha alguma empatia, para que eu consiga entrar e introduzir algum conteúdo relacionado ao canto. Então, assim, é difícil porque mais do que ensinar eles aquela arte, eu tenho que ensinar muitas outras coisas. Eu tenho que fazer eles entenderem, eu tenho que chamar a atenção deles para a oportunidade que eles estão recebendo, né? Que eu não tive, por exemplo, eu não tive. Eu não tive essa oportunidade, eu não tive esse acesso, e eu queria muito. Então, depois, adolescente, é que eu comecei a procurar, que eu fui para a FATEC, mas eu não tive esse acesso que eles estão tendo, uma pessoa, um profissional que está ali para orientar eles, que está disponível para eles. Então, são vários trabalhos, além de cantar, além de ensinar a cantar, eu tenho que ajudar eles, a despertar neles essa consciência, esse interesse. E com o tempo, principalmente os mais antigos, eles já criam essa responsabilidade, eles já entendem a disciplina que tem que ter para o estudo, mas eu acho que o trabalho vai além do trabalho como professor de canto ou como professor de música. É você despertar neles o interesse, fazer eles entenderem e se agarrar a essas oportunidades, né? Uhum. Eu sempre falo para os meus alunos aqui que vai tirar tudo deles, né? Menos o estudo, Sim, né? E vejo muitas vezes, né, a falta da importância, né? O descaso, o né? descaso. É um descaso que parece que ele está dentro deles, né? Como eu sou professor de matemática, quando ele chega na primeira série do ensino médio, ele já fica assim, cara, eu não sei matemática, e aí eles me pegam, eu sou muito rigoroso,
né? O Luiz Felipe está até aí, acho que na live que eu vi, que é um aluno meu. E assim, eu sou carne de pescoço e vejo, né? Eu vou sondando, né? O que eles têm mais dificuldade, eu vou construindo com eles, né? Pelo menos eu vou pautando, né? As dificuldades chaves deles, né? O GCA, algum Sim. momento você passou por algum problema por você ser negro? Ah, o tempo Dentro da todo. faculdade ou fora dela, já no mercado de trabalho, que é o seu tão específico, Uhum. entendeu? Porque, por exemplo, eu sem mentira, eu acho que é o primeiro negro que eu escuto que é cantor lírico, entendeu? Eu não Uhum. conhecia, ou nunca tinha visto, assim, cantando, não. Lírico, não. Já vi em coral, né? Corais, até porque eu estava pesquisando aqui no YouTube durante a tarde, depois que a gente se falou, eu falei, pô, vou pesquisar, né? Porque a live, quando a gente também faz, gente, a gente tem a pesquisa, né? Não é só chegar aqui, vamos falar, não. Hoje a gente já se falou, a gente já conversou, entendeu? Até onde a gente pode ir com o assunto, né? Que isso também a gente tem que fazer essa delicadeza com o convidado, mas também fazer o nosso dever de casa, né? Procurar na internet outros nomes, né? E aí eu gostaria que você falasse sobre essa realidade, né? É, se já teve algum problema, alguma situação por causa da sua cor. Porque é um ambiente branco, né? Popularmente branco. Sim, Muitos cantores líricos são brancos. Só tenho menções de gente branca na minha cabeça. sim, sim. Então, Stefan, acontece o seguinte nessa questão. Durante a faculdade, eu não observei muito essa questão, eu não prestei atenção, talvez, e não sofri muito com isso. Então, o impacto foi muito pior quando eu saí da faculdade. Porque na faculdade tem a questão toda de política e tudo mais, mas, assim, tem a coisa muito pessoal. Aquele professor ali, ele te dá aula de canto lírico porque ele gostou de você, porque ele gostou da sua voz, e você faz as amizades. Aquilo ali vai gerando num ambiente um pouco mais legal. Tem as hostilidades de artista com artista, de um puxando ali o tapete do outro, aquela coisa normal. Mas eu nunca me vi ali com grandes problemas por ser negro, não. Eu vi outras questões da faculdade, né? Tem pessoas evangélicas que não querem cantar a música X porque ela é de cultura afro. Tem outras demandas. Mas eu senti muito forte o impacto da questão de ser negro no mercado lírico quando eu me formei, né? Que aí do meio para o final eu comecei a fazer as audições, fazer os testes. E aí nessa hora que eu comecei a perceber que existia esse problema ainda, esse racismo, essa demanda esquisita, e foi um momento muito ruim, né? Porque dá um pânico na gente. E agora, meu Deus, eu fiz esse curso, eu fiz esse negócio, eu joguei a minha vida fora, porque como é que eu vou trabalhar? Como é que eu vou, né, atuar? Então a gente vê umas coisas. Esses dias rolou uma treta forte no Facebook, porque alguém fez um post num grupo de ópera defendendo o blackface nos espetáculos. Não, eu sou a favor, e a pessoa foi super se justificar, e deu uma confusão muito grande. Eu fico, gente, em pleno século XXI, alguém acha que tem direito de se colocar a favor de uma situação que já foi tão debatida, tão falada, né? E o contrário não acontece. Você tem personagens que são negros na ópera, Otelo, Aida, e eles colocam pessoas brancas ali, com uma make moreninha, com cabelo de dread, umas trancinhas, para a pessoa entrar naquela personagem, mas a oportunidade nunca é dada a um artista negro, só porque ele é negro. Inclusive, num dos comentários que tinha no Facebook, que deu uma treta danada, era alguém comentando do Brown Lee, que é um tenor americano, negro, maravilhoso, um espetáculo dessa geração, e alguém comentando, eu fui ver o Barbeiro de Sevilha com o Brownlee e detestei, como pode? Não dá para ele fazer o Conde não pode ser negro, entendeu? Então, assim, no mercado, nas audições, nos testes, isso foi ficando muito claro para mim. No primeiro momento, eu achava que a culpa era minha, porque, poxa, eu nunca passo, eu não cantei bem, e aí a gente pede um feedback da banca, né? O que aconteceu? Por que eu não entrei?
né? Me diz o que eu fiz de errado, até para você melhorar, você buscar estudar e não cometer o erro num próximo teste. Mas, na verdade, a banca só sabe dizer para você, não, você é ótimo, você foi incrível, nossa, você canta pra caramba. A questão é que você não tem um perfil. E com o tempo eu comecei a observar que eu não tinha perfil para nada. Eu fosse olhar bem todo o repertório, tanto para ópera quanto para musicais, eu nunca ia ter mesmo perfil para nada. Então é muito complicado. Então esse baque de ser um artista, né, do meio erudito aí, negro, eu fui sentir mais na hora do mercado ali, na hora de ver que era muito difícil a gente furar, a gente se encaixar. Entendi. A Michele Ramos Soprano, fale sobre a sua experiência no Elixir do Amor, sendo negra e fazendo um papel de protagonista. Aí também tem outra, o Var Cláudio. Há muito preconceito racial na cena lírica. Apesar de grandes cantores negros, são poucos que conseguem alguma projeção. Há também a gordofobia. Você não serve para o papel, pois está gorda. Se for gorda e negra, já era. Ainda também tem isso. Se tu é gordo, também tu não pode fazer. Tem a gordofobia, sim. Porque o que acontece? O biotipo físico aceitável é o padrão, né? O padrão de beleza, é a magreza, são os músculos. Esses são os biotipos que vão estar no topo das cadeias, por mais que eles não tenham tanto talento, tanta competência e tudo mais. Uma pessoa negra, uma pessoa gorda, só é contratada para fazer uma produção se o papel for aquele estereótipo. Ou seja, o gordo é sempre o engraçado, sabe? Que vai levar um tombo. É sempre uma coisa meio pejorativa. Assim como o negro está sempre ocupando um papel que é estereotipado, que é empregada, ou a ópera, ou o trabalho ali de teatro musical é sobre escravos. Então, assim, hoje em dia vem rolando toda essa movimentação, né? Dos movimentos contra o racismo, contra a gordofobia, isso tudo, e o mercado, muito devagarinho, começa a absorver essas pessoas. Mas, assim, eu não acho esse movimento dos contratantes, às vezes, tão autêntico, porque eles vão contratar aquela pessoa por medo de alguém reclamar. Vamos botar, então, todo espetáculo de musical tem um casal negro, né, ali para representar. Tem a pessoa gordinha, para ninguém reclamar que aquela categoria não está representada ali. Mas você cai num outro problema, porque aí você, como negro, você não pode ser qualquer negro. Você tem que ser realmente um negro que pareça muito negro, que tenha o cabelo mais afro, que use a roupa mais colorida. Você tem que ser um negro estereotipado, para você poder, visualmente ali, as pessoas te localizarem. Temos uma pessoa negra no espetáculo, ninguém pode reclamar. Então, assim, tem esse problema, assim, com pessoas fora do padrão, porque você tem aquela ideia que a ópera podia ser as pessoas imensas, né? Não, as pessoas tinham essa ideia de que a voz está ligada ao tamanho da pessoa, por isso os cantores de ópera são fortes, são gordinhos, e hoje em dia não tem mais isso. Hoje em dia você tem site de barítonos sem camisa, você tem as coisas assim. Nossa, eu nunca vi. Eu ainda tenho essa cabeça que as pessoas são gordinhas, são grandes, são fortes, né? E que tem aquele vozeirão que te emociona. Não. É porque isso eu nunca vi essa. Embora, pra cá nós, eu não vou mentir pra você. O tipo de música erudita, aonde eu moro, não chega. Então, por exemplo, eu entro dentro da minha escola para dar aula, eu estou escutando aquele funk, aquela batida, tuti-tuti, né? E aí, quando chega alguma coisa muito, muito erudita, ou de repente toca, assim, eu coloco para relaxar durante a sala, porque eu estou passando dever de matemática, eu boto uma coisa para eu escutar. Aí eles falam, ô professor, tira isso. A gente não sabe nem o que significa, nem eu. Por isso que me relaxa, tranquilinha. E eles botam os funks altíssimos. E aí eu desistia. Eu tinha um aluno, o Peixe, né, o Bruno Barbosa. Ele levava uma caixinha de som, GCA, ensurdecedora. Era deste tamanho, mas a potência auditiva do negócio ecoava
na sala de aula. Então não tinha, eu desligava o telefone, deixa, escuta. Então escuta o que vocês quiserem. Tá bom, eu só não quero que vocês falem, porque se eu errar, ferrou para vocês. Né? Mas a Karina falou do Elixir do Amor. Que história é essa? É Karina? Michele, desculpa, Michele. Minha querida amiga Michele. O Elixir do Amor é uma ópera do repertório que ela é muito famosa, porque ela tem uma área muito famosa, que é Una Furtiva. Você já deve ter ouvido. Una Furtiva, lágrima. Enfim, é uma ópera muito famosa do repertório, então houve uma montagem acadêmica muito interessante na UFRJ, ela proporciona esses espaços, como eu te falei, né? Isso que é legal para os alunos lá. Embora role toda uma coisa de política, todas as nossas questões lá internas, ela ainda proporciona esse espaço para os alunos e ex-alunos. E esse é um papel muito importante para a minha categoria vocal, para tenor, né? Então eles abriram a audição, eu fiquei, puxa vida, eu queria fazer. E depois eu vi que quem ia reger era um maestro muito importante, que é o Silvio Viegas, um querido, que é um dos maiores maestros de ópera do Brasil. Eu sempre quis muito trabalhar com ele. Eu falei, gente, minha oportunidade de montar um papel que eu quero muito, né, fazer, e trabalhar com uma pessoa importante, aprender com ela, porque o que acontece, Stefan? É aquilo que eu falei, o acesso a todo esse trabalho, principalmente se você não tem condições financeiras, é muito difícil, porque os jovens cantores líricos, o que eles fazem? Entram para as academias de ópera mundo afora, vai para a Alemanha fazer um estúdio de ópera de uma ópera alemã, de uma flauta mágica, sabe? Vai para a Itália e faz Bodas de Fígaro, porque você vai fazendo o teu currículo, tendo nele a experiência de ter feito a montagem de ópera. Porque a gente cai naquele lugar também que às vezes a pessoa adora a sua voz, adora você, e olha para o teu currículo, você nunca fez uma montagem, como é que eu vou te dar uma oportunidade? Será que esse cara vai segurar? Será que ele vai conseguir? Então ninguém quer ter esse trabalho. Você precisa ter esse background aí, de ter essas coisas feitas, montadas. E como é que a gente vai fazer isso? Sem poder ir ali na Alemanha fazer um ópera estúdio, né? Então, já é difícil para a nossa realidade. Então eu queria ter esse papel montado, eu queria fazer, eu vi essa oportunidade, fui audicionar para esse espetáculo, mas fui sem muitas esperanças, porque eu sabia que ia ser muito concorrido por ser uma obra que é famosa e que muita gente ia querer fazer, e não deu outra. Chegou lá, a penca toda de tenor que eu já vi na vida estava lá para fazer o teste, a audição. E assim, vieram várias pessoas me dar dica. Não, você tem que ver como é que você canta essa parte aqui. É assim, é assado, né? Eu acho curioso as pessoas julgarem que eu não sei o que eu estou fazendo. Mas tudo bem. Deixei quieto e fiz o meu teste e fui embora para casa. O teste, depois que acabam todos as provas, né? Demora um tempo lá para a banca confabular e sai o resultado. Mas eu não quis nem ver. Eu estava tão desesperançado daquilo que eu não quis ficar lá para olhar. Falei, gente, vou perder minha tarde toda aqui esperando o negócio só para ver que eu não passei, eu vou me embora. E vim para casa, enfim, segui com o meu dia e de noite começou a subir um monte de mensagem no WhatsApp, que foi quando eu vi que eu passei. Para a produção, enfim, fiquei muito surpreendido e passei para o elenco, né? Você tem o elenco e você tem os dopiones, que são aquelas pessoas que se preparam, que podem cantar ou não. Eles vão ensaiar ali, vão estar ali nos bastidores, mas podem não cantar nunca. Só se acontecer alguma coisa com algum dos principais. Então eu passei para ser um dos principais, né, elencos. Eu fiquei muito feliz, muito satisfeito. E esse processo todo de ensaio, de trabalho, ele é muito ali misterioso. Porque você está ensaiando junto com seus colegas de elenco, mistura, troca a mocinha, não, troca o mocinho. Eles vão ali fazendo um trabalho de meses e quando chega perto da estreia, que vai sair a lista do primeiro elenco, segundo elenco e tudo mais, quem vai fazer a estreia, né? Para mim era muito pouco relevante, na verdade. Eu queria muito fazer, eu estava muito feliz, muito animado. E se eu fosse fazer o primeiro, segundo, terceiro elenco, para mim estava lindo, eu já estava feliz. Mas, para minha surpresa, eu fui escolhido como primeiro elenco para fazer a estreia da ópera. Então foi uma experiência muito bacana, muito feliz, é muito recompensadora por ver o meu trabalho ser reconhecido, né, de alguma maneira, por todos os meus esforços, a minha dedicação a esse trabalho, a essa profissão, ter sido reconhecido diante de um maestro muito conhecido, muito famoso, e isso veio agregar no meu currículo, que hoje eu tenho essa experiência também ali para mostrar, ó, já fiz essa ópera aqui,
com essa pessoa aqui. E o mais legal é que essa experiência me abriu outras oportunidades. Depois disso, eu recebi alguns outros convites também profissionais, né? Fiz uma estreia mundial de um compositor brasileiro famoso. Então, foi bem bacana, assim. Foi uma oportunidade que eu acho que eu soube aproveitar bem, né? Para fazer o meu nome, para as pessoas verem meu trabalho, a minha qualidade. Entendi. Agora, uma coisa que eu fiquei encucado aqui é, você falou das pessoas que vão para a Alemanha, vão para a Itália. É Uhum. fácil ir? Não, você vai com a cara e na coragem. Ou essas pessoas têm dinheiro e aí pagam é um curso ou é uma audição e aí você se apresenta e ganha. Isso não ficou claro para mim. Então, existem programas tipo que a gente vê em filme, cursos de verão, essas coisas todas. Existem ópera estúdios fora do país, que as academias, teatros, conservatórios oferecem. O ingresso nesses cursos costuma ser por audição, né, que manda um vídeo de um repertório específico, vamos montar a ópera A Flauta Mágica. Então você tem que ver lá qual o papel que você quer se candidatar e você manda você cantando um vídeo daquele material. Mas é tudo pago pelo proponente, né, pelo estudante. Então, se ele é aprovado, geralmente ele se ele tem o mínimo exigido, ele é aprovado, e aí ele tem que pagar a inscrição, tem que pagar o valor do curso todo inteiro, e ele vai ficar um tempo lá, como se fosse umas férias, mas vai ficar uns 3 meses participando da montagem dessa ópera. Algum pianista, diretor famoso, algum cantor dando aulas, masterclass, e o final desse trabalho culmina na montagem daquela produção. Ou seja, a pessoa sai daqui, faz um ópera estúdio na Alemanha e canta Flauta Mágica lá. É um papel em alemão, você preparou ele lá na Alemanha, então isso conta muito para o currículo da pessoa, dá credibilidade ao trabalho dela. Que é uma coisa que, se você não tem boas condições financeiras, você não tem acesso. Entendeu? Não é Entendi. fácil para mim hoje. Se eu quisesse hoje fazer um ópera estúdio fora do país, para mim não rolaria. Entendeu? Então, assim, existem outros programas que venham da Bolsa mesmo, Bolsa com tudo pago, mas, assim, são oportunidades muito raras, né, de acontecer, com uma competição também que nunca vai ser muito fácil. Entendi. Você fala quantos idiomas? Agora eu fiquei Eu falo, curioso. É, eu porque falo, você falou que o teste de habilidade tem que cantar em alemão, francês, italiano. Então eu falei, gente, três ele já tem. Quantas mais você tem que cantar? ele é Porque quase o assim, Papa, poliglota. Não, mentira. Então, acontece o seguinte, eu só falo português e arranho um inglês assim, vagabundo, que eu fiz cultura inglesa, quase terminei o curso, então eu me viro bem no inglês. O que acontece quando você faz, principalmente quando você faz o bacharelado em canto, é que você tem essas disciplinas que se chama dicção e pronúncia. E existe um alfabeto fonético mundial que você consegue decifrar ali os códigos, as sílabas, tudo bonitinho, ele serve para todos os idiomas, e você sabe a pronúncia através desse trabalho de alfabeto fonético. E quanto mais você canta, mais você se familiariza com aquilo ali, então você já conhece as palavras e tudo mais. O que eu faço para resolver meus problemas com alguns idiomas que eu não domino muito bem é estudar bonitinho através do alfabeto fonético, fazer a tradução palavra por palavra, porque eu preciso saber o que eu estou cantando, não é tão simples, né? E é uma coisa que fica muito óbvio. Se você não fala o idioma e vai cantar alguma coisa sem saber o que você está falando, fica muito na cara. Né? Inclusive, nos primeiros semestres de graduação, eu cantava uma música que eu adorava. Eu achava linda a música italiana, eu cantava aquilo com todo o meu amor, todo o meu carinho. E um dia o professor olhou para mim e falou, Gessé, você não faz ideia do que você está cantando, né? E eu, não. Ele, tá bom, trabalho de casa, tem que traduzir tudo. E eu fui traduzir, que decepção, menino, que tristeza. A música, o cara tava cantando pra árvore, um negócio nada a ver, e eu achava que era alguma coisa bonita e romântica. Eu fiquei tão decepcionado, nunca mais quis cantar aquela música.
A melodia trola, né, vocês. Trola, trola. Na ópera dá uma boa trollada, assim. Você tem as óperas de Mozart, né, que são super legais, e você vai ver a letra, tem as putarias, tem as coisas lá que, gente, Ou, por que é isso? exemplo, já passou essa coisa da a ópera ser muito feliz, o negócio é empolgante e literalmente é muito triste, é a morte de alguém. Não, assim, não costuma ter discrepâncias tão horrorosas, não, né? É muito raro na ópera você ter as óperas cômicas, elas são minoria, não são tão famosas assim. Geralmente é tragédia, né? Tanto quando eu comecei a assistir ópera, a primeira ópera que eu vi foi em 2008, eu ficava chocado, porque, caraca, todo mundo vai morrer. Você sabe que no final do elenco vai ser um thriller ali, um Kill Bill. Né? Mas voltando à questão da língua, hoje em dia eu tenho algum domínio maior de pronúncia, eu já olho e sei o significado de muita coisa, pelo menos uma noção geral. E além do meu estudo, eu peço ajuda aos meus amigos que são estrangeiros. Eu sei, vou cantar em francês, eu peço ajuda a um amigo que eu tenho em francês, manda o zap, Hervé, pelo amor de Deus, grave isso aqui para mim, você falando, para eu corrigir umas coisas aqui. Ou faço uma chamada com ele no WhatsApp, e ele fica me ouvindo. Eu mando eu cantando para ele, para ver se na hora do canto aquilo não sofreu alguma deformação. Recentemente eu tive que cantar em russo, né, uma área do Eugênio Onegin, de Tchaikovsky, e aí eu catei um cara no outro Facebook meu, que eu tenho dois Facebook, tem um que eu abandonei porque eu não conhecia ninguém, eu ia aceitando todo mundo, mas tinha um russo lá, Sasha. E aí eu escrevi para ele em inglês e falei, pelo amor de Deus, eu tenho que cantar um negócio aqui em russo. Você me faria a gentileza de me mandar um áudio por WhatsApp falando esse texto aqui? E o cara foi super gentil, me mandou falando o texto. E aí a gente hoje em dia também com a tecnologia tem o YouTube, né? Então eu vou ver um nativo cantando naquele idioma que é para me virar nos 30. A dificuldade de você não saber o idioma necessariamente é que você vai demorar um pouco mais para decorar. Então, assim, é um trabalho que é complicado se você não tem contato com aquela língua. O ideal mesmo é estudar. A pessoa quer ser Entendi. cantor lírico, vai estudar francês, vai estudar italiano e alemão, no mínimo, as três coisas que você tem que dominar para atuar profissionalmente, né? Entendi. A Michele, Marta. Não sei de onde eu tirei a Marta. Michele. É a soprano. Peraí. Ela canta O muito, viu? rotineiro é dar um valor maior a quem vai fazer estas produções fora do Brasil. Exatamente. Exatamente. O currículo aí, nesse caso, ele fala mais alto, sempre. Se a pessoa estudou lá fora, muita gente faz a graduação aqui e vai fazer o mestrado lá fora. Então, quando volta, as portas se abrem para aquela pessoa porque Aí ela era isso que eu ia te estudou fora. perguntar. Como que é após o mestrado, o doutorado, né? Música. Porque Sim, a sim, gente, por exemplo, eu sou de educação, meu mestrado ele existe no Brasil. Ele é sim. reconhecido, ele abre portas, né, etc. Mas em música, eu nunca vi. Na realidade, eu nunca vi aqui dentro Tem, do tem. Brasil. Então, aqui a gente tinha uma dificuldade que agora está começando a ser superada, que é ter o mestrado em performance, necessariamente. Porque quando você defendia um mestrado aqui em música, era algo muito teórico. Você tinha que criar ali um trabalho, uma temática para defender, né, que tivesse relação com a pedagogia do ensino do canto, com essa questão da dicção, de alguma coisa da técnica vocal, algum aspecto do repertório. A gente não tinha aqui um mestrado prático, até por não ter também doutores para serem orientadores. Hoje em dia, essas demandas já estão sendo supridas, né? Os professores, eles terminaram seus doutorados, seus pós-doc, e aí a gente começa agora a ter na UFRJ, por exemplo, um curso de mestrado voltado para a performance, que é o meu interesse de muita gente, né? Fazer um curso de mestrado, mas voltado para a prática, voltado para performance. Dentro da sua Entendi. pesquisa, seja ela de repertório, mas que tenha esse caráter mais prático. A gente não tinha isso e isso me desanimava bastante. E era também o motivo pelo qual as pessoas iam fazer lá fora, porque lá fora você tinha um mestrado em ópera, por exemplo, onde você vai trabalhar o seu mestrado fazendo repertório, cantando, montagens.
o que é muito mais interessante do que você fazer um mestrado que não é prático, tem mais a ver ali com o estudo, com a pesquisa, né? Então, hoje em dia, a gente já começa a ter aqui no Brasil, sim, mestrados voltados para performance, mas é recente, não é... E antigamente você tinha esses mestrados que eram mais voltados para pesquisa, né? Você tinha que propor um tema relacionado e pesquisar aquilo ali, defender, fazer o seu trabalho em cima de um campo mais teórico. Entendi. Gessé, foi um prazer te receber hoje, tá? Já acabou, gente? Olha, eu tô com 51 minutos. A gente fala muito. O Sim, Instagram é bom e ruim. É bom porque o papo ele tem que ser dinâmico, né? sim. Nosso pico foi quase 20 pessoas. Ou chegou a 20, eu acho que Sim. chegou a 20, né? Então as pessoas ficaram. Eu concorri com o pessoal que está escutando Concorrendo. pagode agora, né? Então a gente foi, ó, tamo junto, ó, firme e forte. Entendeu? Agora deu uma Que aumentada. bacana. No final, agora deu uma aumentada. Que Entendeu? bacana. Que é os amigos, né? Tá acabando, deixa eu lá comparecer para ele não ficar chateado. Mas, querido, ó, foi um prazer imenso te conhecer, né? Eu tenho que agradecer a Karina, né? Por ter feito o link. Eu não te conheço, não te conhecia, né? Até Uhum. agora, né? Você me mostrou um mundo da cultura que está esquecido no nosso Rio de Janeiro, né? Na realidade, no nosso Brasil inteiro, né? Muitos pessoas que vivem da cultura, músicos líricos, músicos, artistas, atores, né? Produção também, que não é só quem está no palco, mas também tem toda uma logística por trás do palco. E quando você foi falando hoje que não tem muitas vezes um contrato, né? É tudo muito de boca e demora para acontecer, né? Para ter, né, o escrito, né? E aí realmente é um caso a se pensar em política pública para esse público, atender esse Sim, público, porque sim. existe, né? Existe esse público, né? Então eu queria te agradecer novamente. A tua live foi uma das, acho que foi uma das mais importantes, que me agregou mais conhecimento sobre a temática da cultura em especial, sabe? Você trouxe uma riqueza, né? A Karina tá, ai, que maravilhoso isso, né? Também te agradeço, tá, Karina? Você que foi o link, né, desse rapaz, tá? Você manda um beijo para os seus convidados. Foi um prazerzão te conhecer. Você fecha a live, querido. O prazer foi meu. Eu te agradeço muito, Stefan, por dar voz aí a todas as minorias, sejam elas quais forem, para poder falar, para cada um poder contar a sua experiência. Como você disse, às vezes as pessoas não têm ideia, né? Como cantor lírico, às vezes as pessoas acham que é tudo muito glamouroso, que é muito bonito. Quando as pessoas veem os meus vídeos ou alguma montagem que eu fiz, alguma produção, as pessoas acham muito bonito ser artista, né? Acham muito glamouroso e não sabem o que tem por trás de tudo isso, quanto que a gente rala para conseguir, né, ter aquele momento que é pra gente também, né? Que o meu sonho, o sonho de todo artista é estar no palco sempre. Mas ainda nós não temos mesmo políticas públicas, nós não temos leis trabalhistas que nos protejam, né? Que a gente possa exercer a nossa profissão assim com um mínimo de dignidade. Ainda é muito difícil. Então a gente precisa muito ter voz para falar, para se expor, para que as pessoas conheçam, saibam dessa realidade, saibam que a gente ainda está muito atrasado nesse quesito, né? Em pleno século XXI, ter que ser reconhecido como profissional, como uma pessoa que trabalha, né? E é até rotineiro ouvir uma piadinha. Você é músico, mas você trabalha com o quê? Então é assim. E é uma realidade. A pessoa faz a piada, mas é verdade. Você não tem uma carteira assinada, você não tem as condições ideais para você desempenhar essa função, que é importante. A cultura é muito importante, a arte é muito importante. A arte tem se mostrado aí muito imprescindível nessa pandemia, né? Para as pessoas passarem por ela, ouvindo música, lendo livros, né? Vendo conteúdos artísticos. Então, que a gente possa aprender a valorizar o artista, valorizar a arte
e a melhorar a condição de vida desses artistas. Eu agradeço muito mesmo por essa oportunidade, por esse espaço para poder contar um pouquinho da minha história e transmitir aí as minhas vivências, né? Querido, ó, um beijão, tá? Quem você quiser, que queira também se expor, falar, né? Que seja também cantor, né? Para agregar esse... Para a gente não esquecer dessas pessoas de cultura, né? Sim. Que esteja, né? Manda meu contato, entendeu? Pode falar com a Karina, tá? Eu agradeço muito a vocês. E vocês, meus queridos que estiveram aqui, me sigam nas redes, né? Que a gente sempre está discutindo esses assuntos, dar visibilidade às pessoas que estão invisíveis, tá? Um grande beijo a todos, bom final de semana, tá? Tchau, tchau, Gessé. Tchau, querido.